Convidar, então, Lília Schwartz, Lúcia Stumpf e Carlos Lima Júnior, por favor. Beleza. Então, vou passar a palavra para a Lili e vou sentar na plateia, que eu não sou besta, que eu quero assistir também. Bom, boa noite a todos, a todas. Muita alegria estar com vocês aqui. Eu não tenho essa voz de tenor, é que eu estou resfriada mesmo. E vocês vão ter que suportar essa voz aqui meio desafinada. Bom, a gente vai apresentar esse livro chamado Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro, que é um trabalho que a gente vem aqui, nós três juntos. Nós vamos aqui desenvolvendo essa pesquisa há muitos anos. Fizemos um primeiro livro sobre Pedro Américo. Então, a dinâmica vai ser assim. Eu vou começar, depois Carlos continua, depois Lúcia, depois eu volto, e depois a gente faz um debate aqui com Afonso e com vocês, que tal? Porque, como é um livro que gira muito sobre, não só, mas muito sobre imagens, nós achamos que devíamos tratar. Primeiro, o título, Sequestro. Sequestro, nós usamos esse verbo, a ideia de sequestro, depois ficou muito famoso no dia de ontem, né? Não sei se vocês notaram, todo mundo falava de sequestro disso, sequestro daquilo, mas nós usamos no livro bem com esse sentido. Estou vendo aqui o Wagner Tameirão, o Afonso. Queria agradecer a eles por nos convidarem, né? Uma delícia estar aqui. Wagner é um amigo de longa data, Afonso também. Muito obrigada por apoiarem a gente aqui. Bom, então, sequestro. A ideia de sequestro nós usamos no sentido metafórico aqui, claro, que é a noção de roubar um sentido, deslocar um significado. Né? Ou seja, efemérides como essa, como a efeméride do 7 de setembro, sempre incorrem em batalhas de narrativas. Isso é normal. E o que a gente mostra aqui no livro é como existiram vários sequestros no tempo em torno do 7 de setembro. Então, eu vou começar, se você puder virar, eu vou fazendo assim, se der, você vai virando, tá bom? Eu vou começar, então, chamando a atenção para vocês que essa noção de 7 de setembro, às margens do Ipiranga, foi uma noção construída, uma noção criada, sobretudo a partir de 1828. Você poderia virar? A primeira imagem... Então, vocês vão ver que essa é uma imagem construída durante o Segundo Reinado. Trata-se de uma encomenda de 1885, uma encomenda do Segundo Reinado e do Museu Imperial, do Museu Paulista. Essa tela fica pronta em 1888. Antes de falarmos dela, o que pode virar? Eu estava justamente destacando que, durante quase toda a década de 1820, ninguém falava das margens do Ipiranga. Na verdade, a independência era comemorada no dia 10 de outubro, data da sagração e coroação de D. Pedro, e no Rio de Janeiro. Nós também sabemos e mostramos no livro que essa também não era uma data consensual. Né? Por exemplo, em Salvador, a independência só seria comemorada um ano depois, no dia 2 de julho. No Maranhão, só em 1825. Então, o que é importante para nós é mostrar como é que essa data foi virando a data oficial. Essas são imagens do contexto de 1822. Vocês veem D. Pedro à frente, uma multidão logo atrás, pode virar. Nessa imagem do Debré, né, justamente sobre a aclamação. Aqui uma outra tela do Debré, sobre a sagração e coroação de D. Pedro I. É uma tela bem ao estilo que nós vamos conversar, uma tela histórica, que não tem preocupação em ser verista, em ser real. Essa tela vocês podem reconhecer, nós poderíamos, não vamos fazer isso agora, cada um dos personagens, mas essa profundidade, esse tamanho, não é o tamanho da igreja onde D. Pedro foi coroado e sagrado. Pode virar. Pois bem, talvez essa é a imagem mais coetânea do 1822. Ela aparece naquele cantinho desse souvenir, feito também num livro depois por Jean-Baptiste Debré, onde D. Pedro aparece chegando no Rio de Janeiro. Essa imagem, porém, ela vai sendo aos poucos desmontada pelo próprio sequestro que a monarquia faria. A coroação e a sagração são momentos capitais numa monarquia. E numa monarquia constitucional, a sagração e a coroação marcam uma espécie de acordo do monarca com o seu povo.
ela é mais coletiva. Já a versão do 7 de setembro começa a ser construída em 1828 pelo próprio D. Pedro, que se refere ao extraordinário episódio às margens do Ipiranga. Pode virar. Era o momento da construção que seria arquitetada, e esse é o primeiro sequestro, pelo Segundo Reinado. O Segundo Reinado tentando trazer para si a proeminência do ato da emancipação, joga luzes na atuação de Pedro I. E vocês sabem que Pedro I foi caindo na sua popularidade. Chegou, enfim, era aquele líder popular, depois impõe uma Constituição em 1824, debela uma série de movimentos civis de forma muito violenta e, quando ele vai embora, em 1831, ele não era mais uma figura popular. Portanto, no Segundo Reinado, tratou-se de construir a popularidade de Pedro I. A primeira tela que nós temos do Ipiranga data de 1844 e foi feita por esse artista, o François-René Moreau. Moreau havia acabado de chegar no Rio de Janeiro. Então, ele cria essa tela, não foi uma encomenda, para virar, na tentativa de virar um pintor da corte. Vocês podem ver que ele faz uma cena coletiva, diferente do Pedro Américo, coloca D. Pedro ao centro, mas essa tela foi muito criticada. Araújo Porto Alegre, que era, então, o diretor da Academia Imperial de Belas Artes, desanca com a tela. Ele diz que a cabeça de D. Pedro está muito mal feita, que o corpo está totalmente desencontrado. Você tem razão, vocês podem ver que o corpo vai para um lado, o tronco vai para o outro, o cavalo vai para o outro. Era tombo certo, né? E vocês podem notar também a pouca familiaridade de Moreau com a população brasileira. Né? Os brasileiros parecem napolitanos, se vocês estão notando aqui. Né? Todos napolitanos, muito compenetrados, mas não parecem brasileiros. E o Porto Alegre ainda critica mais, falando que, a acreditar no Moreau, todos os brasileiros seriam hidrocéfalos, por causa do tamanho da cabeça. Essa tela não fez sucesso na época, faria depois. Mas a tela pode virar. Que faria grande sucesso seria, pode virar, a tela do Pedro Américo. Nessa tela, que fica pronta em 1888, vocês podem ver a grande qualidade de Pedro Américo como pintor. Nenhuma tela ficaria no imaginário da maneira como ficou se não tivesse qualidade. Pedro Américo até veio para o Brasil umas 3 vezes estudar. E ele, quando inaugura a tela na frente das realezas europeias e, inclusive, da família imperial, ele também publica um livro em Florença, em italiano e português. E eu vou aqui lembrar de 2 frases do Pedro Américo. A realidade inspira, mas não escraviza. O que quer dizer? Eu não tenho compromisso com a realidade. E segundo, em nome da natureza, em nome da nação, eu sacrifico a natureza. Ou seja, tudo aquilo que dizem que está errado, que é plágio, o próprio Pedro Américo trata de explicar. O que ele diz? Eu fiz um terreno elevado, sabendo que o Ipiranga tinha um terreno plano, porque eu queria destacar a figura de D. Pedro, deixar claro quem tinha a centralidade. Eu também coloquei D. Pedro e a guarda com roupas, com uniformes oficiais, porque senão não pareceria esse momento capital da nação. Ele sabia que eles viajavam com roupa de algodão. Ele também inclui a Casa Bandeirante lá no canto, sabendo que a Casa Bandeirante é da década de 50. Mas, como todo mundo imaginava a Casa de Bandeirante, ele tratou de colocar. Que mais? As roupas da guarda foram criadas em 1823. Portanto, eles não poderiam estar vestidos dessa maneira. Mas, como o objetivo era recompensar o mecenário, aquilo que ele recebeu, ele tratou de engrandecer. E a última coisa que todos comentam é que Pedro Américo sabia que D. Pedro não estava montado num cavalo, mas estava montado num burro, porque era assim que se venciam grandes distâncias. Lembrem da frase, em nome da nação eu sacrifico a natureza. Pode ir lá, a geografia, pode virar. Há alguns elementos que eu gostaria de destacar. Esses são apenas vistas da época, que mostram o terreno plano. Pode virar?
mais uma vista, com esse que seria o marco da independência. Até hoje estão discutindo isso, eu vi isso ontem, o pessoal discutindo de novo. Pode virar. Essa é a tela na qual o Pedro Américo se inspirou. E nas pinturas históricas, isso não é um plágio, isso é uma citação. Então, ele cita essa tela do Meissonier, por sua vez, homenageia Napoleão no seu cavalo branco. Pode virar. E pouca gente sabe, mas essa tela teve um rascunho. Pedro Américo faz um desenho, submete esse desenho à Comissão do Ipiranga e aos representantes do Segundo Reinado, que não aprovam esse desenho. Por que não aprovam? Porque, justamente, nesse desenho, o povo não é branco, está descalço, mas traz os seus instrumentos. O povo não é passivo, como na tela de Pedro Américo. Pode virar. Pode virar. Aqui vocês estão vendo, o povo fica todo à esquerda. Logo abaixo, e dando a direção do nosso olhar, está o carreiro. O carreiro olha para Dom Pedro e é por causa dele que nós olhamos para Dom Pedro também. Pode virar. Em segundo lugar está o tropeiro, essa figura paulistana, que também vocês podem notar, está na esquerda. Ele está num cavalo, mas ele está observando o evento, não toma parte, não participa, não muda a situação. Pode virar. E mais acima, pouca gente vê na tela, está o povo. O povo, sim, é negro, está descalço e anda na contramão da independência. Se vocês lembram da tela, a independência vem para cá, o povo está andando para o outro lado. Portanto, pode virar uma questão de muito simbólica na tela e na maneira como Pedro Américo coloca o povo do lado esquerdo. Há também uma questão simbólica interessante na história da tela. Pedro Américo inaugura a tela em Florença e a tela chega ao Brasil em meados de 1888. O que acontece nesse momento? Abolição da escravidão, o Império não podia saber, mas estava num momento difícil, e o Museu Monumento do Ipiranga tem os seus trabalhos retardados. Com isso, a tela do Pedro Américo ficou enrolada no porão da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e só circulou assim, em branco e preto. Essa é uma edição de um sábado, 7 de setembro de 1889. Essa edição fez tanto sucesso que esgotou, mas a tela só viria a ser inaugurada em 1895 e, finalmente, em 1922. Mas, para falar sobre o segundo sequestro de 1922, eu vou passar a palavra para o Carlos. Bom, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui no Sempre um Papo. Eu vou falar, então, desse segundo sequestro em relação à independência, que foi em 1922. Em 1922, nós temos o centenário da independência, né? E nós temos também uma grande disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro era a capital federal da República, que vai puxar para si também o brado retumbante, numa grande disputa com São Paulo, né? Então, se São Paulo era o berço da nação, eu estou aqui na frente de vocês, não? O berço da nação, a capital vai querer também se projetar nessa história. Enquanto o Rio de Janeiro vai celebrar essa festa, numa grande exposição universal, convidando os países, né, do globo para participarem, São Paulo também vai se organizar e vão ter uma grande disputa, né, em relação... Se o Rio de Janeiro conta a história do Brasil a partir da vinda da corte, em 1808, São Paulo vai contar justamente desde os bandeirantes. Vamos passar, então, para as imagens, por favor. Bom, nesse momento, nós temos também a criação de um museu no Rio de Janeiro, que é o Museu Histórico Nacional, né? E enquanto em São Paulo, nós vamos ter o Museu Paulista reabrindo as suas portas. Ele comentou nesse primeiro momento, né, dessa pintura, tanto que a pintura do Pedro Américo foi sacrificada até ser desenrolada e colocada no Salão de Honra do Museu apenas em 1895. Em 1922, ele reabre as suas portas com um diretor à frente, Afonso Toné, que vai contar essa história do Brasil toda enviesada por São Paulo. No Rio de Janeiro, Museu Histórico Nacional, nós vamos ter um concurso de pintores e pintoras também, né, com mulheres artistas, celebrando essa história a partir de pintura. Nós temos aqui, por exemplo,
Essa pintura, feita por uma artista, agora mulher, chamada Georgina de Albuquerque, né? Notem que a Lili, desde o começo, estava falando de artistas homens, François René Moreau, Jean-Baptiste Debré e o próprio Pedro Américo. Essa artista, que era ligada à Escola Nacional de Belas Artes, ela vai dar um grande destaque, um grande protagonismo à Leopoldina, né? Então, nós sabemos que naquela viagem que Dom Pedro empreende para São Paulo, ele coloca a Leopoldina chefiando a sessão do Conselho de Estado, ela vai ser a princesa regente. A Georgina vai dar um grande destaque enquanto protagonismo, né? É ela que está ali chefiando com as cartas nas mãos, essas cartas que vieram de Lisboa, reunida ali com os irmãos Andradas, né? Ou seja, eles estão em frente dela, esperando uma decisão dessa princesa, ou seja, a Georgina coloca, de fato, a princesa Leopoldina como a cabeça, o cérebro da independência, que vai ser executada pelo Dom Pedro às margens do Ipiranga, né? Essa é uma pintura que desloca um tanto a narrativa. Se a gente for pensar, por exemplo, na próxima, por favor. Essa é outra também feita e adquirida para o Museu Histórico Nacional, de um artista chamado Augusto Brasset, né? Você vê que ele está ali, Dom Pedro está compondo o hino da independência, ele está ao piano, com as suas botas, a maneira que ele sempre fez questão de ser retratado, sendo acompanhado por uma plateia, né? Por uma audiência muito marcada pela presença feminina, que se mostra ali um tanto quase, né? Apaixonada pela figura do Pedro I. Ele evoca, então, ele desloca esse Dom Pedro, não numa atitude política, mas dentro ali, muito palaciana, compondo o próprio hino. Se a gente for pensar na próxima imagem, entra também nessa narrativa o Tiradentes. A gente pode se perguntar o que o Tiradentes está fazendo numa celebração da independência, né? Tiradentes é uma dessas figuras também sequestradas e reevocadas nesses momentos de efemérides, principalmente em 1922, como um artífice da independência. A gente tem que lembrar que o Tiradentes participa da Conjuração Mineira, mas está pensando na independência da capitania de Minas e não ainda numa independência do Brasil. Mas nessa leitura muito fanista, o Tiradentes é colocado como proto-mártir da liberdade, ou seja, aquele que se sacrifica por um bem maior. Na tela do Pedro Bruno, ele é colocado ao centro, ele está sendo despido, né, no momento que antecede a forca, numa grande semelhança com a própria figura do Cristo. Tanto que o Tiradentes ele é metamorfoseado nessa própria figura religiosa, né? Uma figura, um cristão cívico, né? Vamos pensar assim. A próxima imagem, nós já entramos no Museu Paulista. Se aquelas imagens, né, as anteriores, elas foram adquiridas para o Museu Histórico Nacional, como eu comentei com vocês, o Museu Paulista passa a fabricar a história a partir das suas imagens. Novamente, nós vamos ter a figura do Tiradentes colocado como um proto-mártir da liberdade, né? Ele não aparece como na tela do Pedro Bruno, é só apenas de um retrato, mas, novamente, com o cabelo comprido, a barba, essa camisa branca que justamente destaca o seu pescoço e o seu peito envolto de uma corda, né? Ou seja, ele também é colocado nessa narrativa da independência feita em solo paulista. Se a gente for perceber a próxima pintura, essa também destaca, e aí no Museu Paulista, que acabou de reabrir, convido todos também, todas para visitarem, quando vocês sobem a escadaria e tem a figura do Dom Pedro, né, numa estátua, o Dom Pedro ele é ladeado e vai aparecer muitas imagens dos irmãos Andradas, ou seja, dos irmãos de José Bonifácio. Por que essa insistência, né? José Bonifácio ele é de Santos, ele é, portanto, um paulista. Nessa narrativa empreendida pelo Museu Paulista, a independência é o berço, né? São Paulo é o berço da independência e os seus próprios homens, né, são ali predestinados para fazerem a história da nação, desde os bandeirantes. Nessa pintura aqui, que evoca essa sessão das Cortes de Lisboa, no momento em que, supostamente, né, as Cortes de Lisboa querem recolonizar o Brasil, a figura de destaque é aquele homem ali que está discutindo, ele que aparece de casaca marrom ali, né, e o outro de casaca azul, é um irmão do José Bonifácio, colocado novamente como o herói, o protagonista, o Antônio Carlos, brigando com Borges Carneiro justamente no momento do desejo de recolonização. Quando nós vamos para a outra pintura, e aí nós temos, por exemplo,
essa, né, que é feita por um artista italiano chamado Domenico Failucci, também por uma encomenda do Toné, vocês percebam tanto que o Domenico Failucci ele vai numa contramão daquilo proposto para a Georgina, né? Aqui a memória da Leopoldina, enquanto, né, aquilo que era chamada de paladina da independência, aquela figura, né, a favor da independência, ela não é lembrada pela sua atitude política, mas pelo seu papel de mãe de Dom Pedro II, cercada ali pelas suas filhas, né? O Dom Pedro I está ausente, mas está presente a partir da aliança que ela usa e que toca a figura do Dom Pedro II ao colo apenas com 10 meses de idade. Na outra imagem, e aí daqui a pouco já vou passar para a Lúcia, que é um grande gancho para a gente pensar também essas outras visualidades. Na memória empreendida dentro do Museu Paulista em relação à independência, é uma memória de uma conquista da independência muito pacífica, né? Ou seja, a discussão da independência é feita por meio do gabinete, dentro de um palácio, como tem aquela tela do Oscar Pereira da Silva, né? Nessa pintura aqui, rememora a figura da Maria Quitéria, aquela mulher que corta os cabelos e luta, né, vestida de homem, nas batalhas ocorridas na Bahia, que vão finalizar só em 2 de julho de 1823. É muito interessante quando a gente olha essa imagem, né, a Maria Quitéria ela posa solitária diante dessa pintura, uma pintura feita da década de 20, né, ou seja, 100 anos depois, mas é interessante que o Domenico Failucci utiliza como modelo uma gravura feita por um artista escocês chamado Augustus Early, que estava no livro da Mary Graham, né, uma viajante inglesa que vem ao Brasil. Quando o Domenico Failucci pega essa gravura, ele omite as figuras combatentes ao fundo. Ou seja, a figura da Maria Quitéria relembra a guerra, mas ela não está guerreando, né? Ou seja, existe um aceno de que a independência se fez por meio da guerra, mas de uma maneira muito pacífica, muito tranquila e em São Paulo, né? Lúcia, vou passar agora para ela, para a gente pensar justamente como se encaixa essas outras narrativas, né, essas outras independências para além do 7 de setembro de 1822. Bom, gente, eu acho que um aspecto, né, se a gente fala do sequestro da independência, desses vários sequestros da independência, o sequestro que Lili já falou, né, esse sequestro que a tela de Pedro Américo provoca, então, o 7 de setembro como um primeiro sequestro, já que a independência pode ser pensada como um processo bastante largo e não um evento que se realizou e se concluiu em um só momento, a gente tem também que pensar quais foram as imagens que foram sequestradas, quais foram os heróis, os protagonistas que foram silenciados no momento em que essa pintura de Pedro Américo ganha esse protagonismo, no momento, enfim, em que o 7 de setembro é afirmado como a data propulsora da independência do Brasil. Então, a gente trouxe também no livro um capítulo dedicado a gente pensar as outras independências, ou as várias independências do Brasil. Imagens que foram criadas notadamente a partir da proclamação da República. Então, é apenas no século XX, depois da segunda década do século XX, percebam, todas as imagens que a gente vai projetar aqui na sequência são já, então, do período republicano, e é só na República que a gente vai poder ver serem elevados outros heróis, outros momentos, que a gente vai pensar e imaginar a independência como um processo que começou antes do 7 de setembro e só foi se encerrar muito depois, em 1825. E, dessa forma, nós começamos a ver, como na imagem anterior, um retrato que era um retrato de Frei Caneca, um dos líderes, né, da Revolução Pernambucana de 1817, da Revolução do Equador de 1824, que também foram revoltas populares que proclamaram, enfim, que lutaram pela independência do Brasil do jugo português. Aqui, Frei Caneca, representado no momento do seu fuzilamento, no momento imediatamente anterior ao seu fuzilamento, numa tela pintada no centenário do seu assassinato, do seu fuzilamento, no ano de 1924.
A imagem seguinte mostra uma pintura dedicada a saudar, enfim, a rememorar Joana Angélica. Joana Angélica foi uma líder religiosa da Bahia que tentou impedir, numa cena imaginada assim por Firmino Monteiro, em 1923, tentou impedir a entrada das tropas portuguesas no convento da Lapa, o qual ela era a soror, né, a responsável pelo convento esse que abrigava revoltosos brasileiros, baianos que lutavam pela independência desde junho de 1822, lutas pela independência iniciadas na Bahia anteriores ao 7 de setembro. Joana Angélica foi assassinada, então, por tropas portuguesas no momento em que tentou impedir a entrada dos portugueses no convento da Lapa, rememorado aqui em 1923. Uma próxima imagem também, enfim, representa Joana Angélica nesse clamor, né, esse momento da sua morte, numa imagem, aqui é uma estátua, né, enfim, uma escultura que fica junto ao túmulo simbólico de Joana Angélica, em que a gente vê esse momento da morte da mártir, de uma mulher que morreu lutando pela liberdade e pela independência do Brasil. Então, a gente percebe, né, enfim, também na próxima imagem, já podemos passar, aqui para a gente pensar também essas construções imagéticas, se esses outros personagens foram silenciados na história, se esses outros momentos da independência não ganharam o protagonismo que o 7 de setembro foi fincando na história nacional, outros personagens também foram sendo criados, inclusive na sua visualidade. Maria Filipa é uma personagem da independência da Bahia, uma mulher, uma liberta, uma escravizada liberta, que lutou junto às tropas brasileiras, lutava, e se registra que a luta de Maria Filipa se dava, sobretudo, ela levava junto a si uma folha de cansanção, que era uma espécie de urtiga, que dava urticária na pele, batia nos soldados portugueses com essa folha de cansanção, gerando, enfim, irritações que impediam eles de seguirem nas lutas contra os brasileiros. Maria Filipa, não há nenhum retrato de Maria Filipa, é inclusive incerto a existência real ou não, se ela é mito ou se ela é um personagem real. O que importa é que a Maria Filipa encarna a luta das mulheres libertas negras que se uniram às tropas brasileiras nas lutas pela independência na Bahia. E essa aqui é uma fotografia de Alberto Henschel, uma fotografia feita no século XIX, num estúdio do Rio de Janeiro, de uma mulher, provavelmente uma escravizada, fotografada por esse fotógrafo que fazia imagens como essas para vender como cartão postal no Brasil, mas especialmente na Europa. E percebam na próxima imagem como essa mulher, uma escravizada ou liberta anônima, vai se transformando em Maria Filipa. Há uma série de obras mais recentes, contemporâneas, como essa, por exemplo, de Laura Taide. Essa é uma ilustração de 2007, que se baseia naquela fotografia de Alberto Henschel para imaginar e para dar um rosto, para dar, enfim, uma identidade para Maria Filipa. O mesmo que acontece também agora, ainda mais recentemente, na próxima imagem, a gente vai ver, essa é uma representação feita por Filomena Modesto, que tenta manter a mesma identidade visual, vejam o mesmo tipo de roupa utilizada, o turbante que ela leva à cabeça, mas agora faz de Maria Filipa uma mulher mais corpulosa, como ela seria segundo os relatos de época. Então, essa artista, Filomena Modesto, na verdade, faz uma espécie de retrato falado, como ela diz, um retrato falado imaginado de Maria Filipa, transformando Maria Filipa, dando corpo, dando um rosto, dando identidade a essa personagem, que é também parte importante do nosso processo de independência. Então, quando a gente pensa essas outras independências, esses outros personagens, esses outros protagonistas que foram silenciados pela imagem criada por Pedro Américo, enfim, por toda a mitologia, pelo mito criado em torno do Brado do Ipiranga, é preciso também, isso que a gente faz um certo esforço no livro, de mostrar quem foi silenciado, enfim, quem havia sido, quem foi deixado de lado pela historiografia, recuperar esses rostos, recuperar esses personagens, é um pouco do que a gente tenta fazer nesse capítulo dedicado às outras independências. Acho que pode passar.
Enfim, mais uma imagem, tem mais algumas, vou passar bem rápido, para a gente pensar uma imagem de Antônio Parreiras, eu achava que encerrava com Maria Filipa, mas Antônio Parreiras representando uma cena da independência na Bahia, aqui um evento ocorrido em junho de 1822, quando a Câmara Municipal da cidade de Cachoeira proclama a independência do Brasil. Então, Antônio Parreiras deixa claro como o primeiro passo para a independência ocorreu na Bahia e não às margens do Ipiranga. Numa próxima imagem, é uma representação sobre um evento ocorrido, uma luta ocorrida no Pará, em outubro de 1823, quando cerca de 200 soldados brasileiros foram assassinados nos porões do Brigue Palhaço, de uma embarcação que servia como prisão e que prenderam soldados brasileiros revoltosos que lutavam contra soldados portugueses em Belém do Pará, em 1823, também no processo de lutas pela independência. Um mural de Caribé, que retrata a Batalha de Pirajá, um dos eventos ocorridos na Bahia durante as lutas pela independência. Também temos imagens da Batalha de Genipapo, a mais sangrenta batalha nas lutas em que mais brasileiros tombaram, morreram nessas lutas pela independência ocorridas no Piauí. Percebam como essas imagens são todas recentes, são todas, como eu disse, a partir de 1922, só depois da República que foi permitido pensar e criar outros imaginários, nos foi permitido pensar e elevar outros heróis, outros protagonistas. Enfim, esse é um dado importante, relevante, que nos interessa pensar nesse sequestro da independência que nós vivemos. Vou virar mais um pouco. Então, faltaria a gente falar da última, talvez do último sequestro que nós estamos ainda vivendo, que é o sequestro em 1972, quando comemoravam-se 150 anos da independência, em plena ditadura militar. Um momento difícil da ditadura, muito violento. Se sequestravam pessoas, não só metaforicamente, mas literalmente, torturavam, prendiam. E a ditadura se organiza para bem comemorar e, de alguma maneira, não deixar passar a crise que existia no seio do próprio país. Essa imagem que foi criada nesse contexto, né? Então, que junta 1822 com 1972. Vocês podem olhar acima uma Brasília ainda bem deserta, e abaixo a imagem do Pedro Américo. Porque o que nós vamos mostrando no livro também é como a tela de Pedro Américo vai virando a realidade sobre a independência. Pode virar? Vocês podem ver aqui como para o bem ou para o mal. Nessa época, por exemplo, é estreado o filme do Carlos Coimbra, com direção do Carlos Coimbra. O filme não foi financiado pela ditadura militar, mas a ditadura comprou ingressos para todos os estudantes na escola pública para verem Liberdade, é o mesmo nome, né? Liberdade ou Morte, que era estrelado por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Aqui vocês veem uma cena bastante interessante, que é o jornal de esquerda. Então, se o filme foi produzido para engrandecer, né? Aqui um jornal de esquerda faz uma brincadeira com a tela do Pedro Américo. O Pasquim fazia sempre isso. Eles colocavam cenas diferentes com essa frase, que vinha de uma música do Jorge Benjor, Eu Quero Mocotó. Só que o que interessa aqui, a Lúcia sempre lembra disso, é que a tela de Pedro Américo foi virando uma espécie de símbolo nacional. Então, assim como você não pode rasurar a bandeira ou mexer com o hino, a ditadura militar considerou que isso era um crime e colocou toda a redação do Pasquim em cana. Pode virar. Aqui também o Pasquim, então, tratou de fazer uma entrevista com Dom Pedro, bem mal-humorado, né? Num cavalo pomposo. Pode virar. E a ditadura militar, o que fez? Pode virar mais uma. A ditadura foi, aos poucos, mudando o caráter da festa cívica da independência, né? Porque a independência sempre foi saudada como uma festa da sociedade brasileira, e foi transformando a festa cívica num grande desfile militar. Pode virar, gente. Por outro lado, a tela do Pedro Américo ia virando referência de fundo. Então, ela aparece numa série de propagandas nessa época. Nesse caso, uma propaganda da Volkswagen, que fala, vamos falar desse carreiro de boi.
A própria Volkswagen, que sabemos hoje, era uma das empresas que financiava a ditadura militar. Pode virar? Pois bem, chegamos em 2022. Não sei se vocês sabem, mas essa é a abertura de uma espécie de manual que foi feito para celebrações agora, nesse ano. Reparem que eles não pegam toda a tela do Pedro Américo, que aparece, sim, ao fundo, mas eles destacam a empunhadeira, a mão de D. Pedro, e, ao selecionar só esse símbolo, a mão de D. Pedro vira a mão de um militar. Vejam que sequestro interessante, voltando ao começo da nossa conversa aqui. Que roubo de sentido, né? Um príncipe é transformado num chefe militar. Pode virar. Essa é a propaganda de abertura. Vocês vejam como Pedro Américo vai virando um grande pano de fundo, né? Uma espécie de referência irrefutável à independência, quando não é. E mais uma. E vocês podem ver como o governo Bolsonaro vai se utilizando dessas e de outras imagens para agora se associar à figura de D. Pedro. Se D. Pedro foi obrigado a dar um golpe no pai, não é isso? Para garantir a autonomia da nação que ele então representava, o nosso chefe de Estado pode dar um golpe da legalidade para garantir o que ele chama de sequestro. Nós estamos vivendo, portanto, pode virar, uma série de sequestros, que são sequestros dos nossos símbolos, sequestros dos conceitos e sequestros da nossa história. Mas, se isso tudo está acontecendo, vale a pena a gente falar de outros ecos do grito para terminar, então, essa palestra. Pode ir lá. José Antônio da Silva, que, nessa perspectiva dita popular, figura a festa da independência do jeito que deve ser. Um grande ritual. Um grande ritual que celebra a nossa liberdade e o nosso sonho de futuro. Ou então, essa bela tela do Caribé, que coloca D. Pedro ao centro, mas faz a tela como se fosse uma espécie de parque de diversões, não é isso? Numa leitura popular, alegre, do que seria a festa. Ou então, essa tela do artista chamado Mundano, que passa o Riacho do Ipiranga para Minas Gerais. Chama de preservação ou morte, coloca um indígena como que cobrindo D. Pedro, e o Riacho do Ipiranga virou pura lama de Brumadinho. Pode virar. Ou então a grande Laerte, não é? Que traz para nós, o que faz a piada se não deslocar sentidos. Desloca sentidos de algo que nós todos compartilhamos. Então, qual é o suposto? Que todos nós compartilhamos da tela do Pedro Américo. E, portanto, a Laerte pode brincar com isso. Vocês vejam que só os indígenas, pode voltar só um pouquinho, só os indígenas têm cor, e eles perguntam, essa fila anda? E agora é o carreiro que está no centro. E ele diz, não anda. Pode virar? A Laerte, de novo, declara a independência desse país, tem que ser com espada. Declara a independência deste, tem que ser a cavalo. Declara a independência, tem que ser homem. Sinto muito. Vocês vejam que o humor faz isso com a gente, não é? Pode virar. Ele condensa uma série de sentidos que ficam despertos. Nós chamamos o artista aqui, para terminar mesmo, Dan Lanes, para fazer a capa do nosso livro. E o que fez o artista Dan Lanes? Ele pegou a tela do Pedro Américo e inverteu o sentido dessa tela. Vocês veem o D. Pedro mais ao lado esquerdo de vocês, um D. Pedro que quase não tem feição. Durante a feitura dessa tela, o Dan oscilou muito. Às vezes, D. Pedro não tinha feição nenhuma, depois ganhou feição. E vocês veem que uma grande tempestade está para cair por sobre D. Pedro. Agora, qual é a figura de ponta e no primeiro plano? Não é mais D. Pedro, mas é o povo que toma para si a independência. Pois bem, o que nós queríamos falar, então, com esse livro, de alguma maneira, e nesse 8 de setembro, né? Que, primeiro, que nesse 7 de setembro, o que nós precisamos é ser independentes. Segundo, que muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela que é, por sua vez, imaginada. Que nós possamos imaginar um 7 de setembro muito mais plural, muito mais inclusivo
muito mais republicano e imbrochável. Obrigada. A apresentação de vocês foi colocada com um sujeito oculto, né? O tempo inteiro fizeram esta imagem ser isto, construíram uma dinâmica na qual essa imagem foi posta em determinado momento da história. Eu queria saber, assim, nesse processo de pesquisa, e até à luz de outros livros, né, houve a identificação destas pessoas, assim, nominalmente, em determinado momento da história? Vocês conseguiram encontrar esta pessoa determinou, neste momento histórico, que esta imagem deve ser colocada, e como você colocou, né, Lili, essa imagem aqui não? A sua pergunta é ótima, Afonso. Eu vou tomar um pouco a questão do Pedro Américo e a gente vai junto. Tá? Eu acho que, por exemplo, no Pedro Américo, ele trabalhou muito com a Comissão do Ipiranga, né? E a Comissão do Ipiranga era chefiada por uma figura muito poderosa, que era o Barão de Ramalho, né? Era um jurista em São Paulo que encabeçava esse lugar, né? E aquilo que a Lili explicou, né? O Pedro Américo, antes de fazer a pintura em Ponto Grande, ele tinha que mostrar o esboço a essa comissão, né? Que fazia parte justamente dessa alta elite paulistana, e que Lili é muito melhor do que falar do que, né, eu. Existia uma política em vigor do branqueamento em São Paulo, que não queria colocar a figuração dos negros, né? É muito provável que, por exemplo, o Barão de Ramalho barrou a pintura, né, e fez essa questão de trocar as duas figuras do negro pelo caipira. O caipira é a mescla do branco com o indígena, né? Ou seja, a figura do negro está silenciada e é deslocada para aquele alto. Se a gente for pensar em 1922... a figura determinante para São Paulo é o Afonso Toné, né? Ele dirige a pintura, ele dirige os pincéis dos artistas. Os artistas não têm autonomia, justamente para dar esse viés para a história de São Paulo. Caso o artista não seguisse, a pintura era simplesmente descartada. Ela não entrava no panteão da independência. Então, se eu fosse, né, nomear dentro desse sequestro da figura do Pedro Américo e 22, seriam tanto essas, né? Não sei se Lili... Em 1972, é o próprio general Médici que encomenda, são os militares que encomendam todo um cerimonial. São os militares que encomendam que chegue o corpo de D. Pedro no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. No dia 22 de abril, dia do descobrimento ou da invasão, o corpo de D. Pedro passa a viajar por todas as capitais do Brasil para chegar no 7 de setembro, em São Paulo, com um pequeno deslize, mais um, que o corpo de D. Pedro era maior do que a lápide e ficou durante 4 anos repousando por sobre uma mesa. Isso foi também encomendado a um artista, o Aloísio Magalhães, um grande artista, que fizesse todas essas representações. Essas imagens que nós mostramos, de 2022, são imagens produzidas pela Câmara. Pela SECOM. Pela SECOM. Pela Câmara agora foi feito um filminho, que eu comentei até no meu Instagram, que é um filminho terrível, que é essa história sem povo, né? Que é a chegada das caravelas, depois aparece a vinda de D. João, aí depois Leopoldina sempre como uma princesa, vocês lembram do discurso de ontem também, sempre com borboletas do lado dela, e uma história sem outras lutas, né? Sem outros embates. Então, por trás disso, sempre essas são, por isso que nós chamamos, e acho que a sua questão é fundamental, de imagens do poder, porque são imagens comissionadas pelo Estado. E por isso que uma grande hipótese do livro é que as imagens não são inocentes. O termo imaginário vem de imagens. E muitas vezes nós olhamos as imagens como se elas fossem uma ilustração, como se elas fossem dar um lustro. E não é verdade, as imagens são documentos muito poderosos. E o que a gente tentou provar aqui, por exemplo, é que a tela do Pedro Américo virou uma realidade. Né? Por exemplo, no filme do Coimbra, Independência ou Morte, ele fala, o diretor diz, que na hora de fazer a cena do 7 de setembro, que ele escolheu copiar a tela do Pedro Américo, porque senão ninguém ia acreditar.
Ou seja, a tela é que virou a realidade, né? Lúcia, aquelas outras representações que você falou, né, tantas que você citou rapidamente, você também tem alguma colaboração nesse sentido de identificar, naqueles momentos, aquelas pessoas, aquelas imagens? Então, ali de novo, né, para corroborar, enfim, nosso livro é de fato muito mostrando o quanto os poderes políticos fazem uso das imagens para construir esses imaginários coletivos. Ali, a partir da proclamação da República, nós percebemos o quanto, com a maior autonomia dos estados, agora os estados federativos com a República ganham protagonismo, né? Ganham autonomia. Antes, o poder central da monarquia era o único que criava as imagens, que comissionava artistas para fazer pinturas. A partir da República, cada estado da federação começou a criar os seus próprios imaginários, então a reivindicar os feitos ocorridos nos seus estados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, encomendou uma pintura sobre a Revolução Farroupilha. Pernambuco vai encomendar pinturas que exaltam os grandes heróis de 1817 e 1824, como foi Frei Caneca. Bahia encomenda essas representações que exaltam os feitos das grandes lutas pela independência na Bahia, de 22 a 1823. Então, uma vez mais, são os poderes, só que agora os poderes estaduais que constroem essas outras narrativas e que exaltam esses outros heróis. Então, uma vez mais, o início na República continua sendo essa questão muito mobilizada pelos poderes institucionais, só que agora pelos estados. Vamos às perguntas? Quem quer começar? Você? 2 perguntas já, você ali. Tá ligado. Tá. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, é Giovanni. É só sobre a perspectiva de Portugal sobre essa independência, né, nossa aí. Eu acho que quando, né, há 50 anos atrás, quando o corpo de Dom Pedro chegou, acho que o governo em Portugal era mais ou menos amigável com a ditadura que a gente estava tendo aqui no Brasil. Agora, com o coração, né, o governo português, eu acho que é totalmente contra o nosso governo aqui, né? Eu vi o desconforto do presidente português ontem, né, na celebração, se é que pode chamar disso. E qual que é a perspectiva que Portugal tem da nossa independência e como que isso é visto por eles e contado por eles? Sabe, que é interessante. Beleza. Manu, pega lá. Bom, é uma questão ampla e importante, né? Essa perspectiva vai mudando. É muito interessante também pensar na própria figura de Dom Pedro, que sai daqui como um monarca absolutista, né? Um tirano, e para Portugal ele é lembrado como Dom Pedro IV e como um liberal, porque ele vai para lá lutar com Dom Miguel, seu irmão, que era um absolutista. Então, é bem interessante a oscilação na figura de Dom Pedro. Também tem essa questão muito interessante, que parece uma piada, mas não é, que tem uma disputa toda por que é que o corpo de Dom Pedro estava em Lisboa e o coração no Porto. E há uma disputa lá também, porque, é o que tudo indica, Dom Pedro, a cidade do Porto foi muito fiel a Dom Pedro e Dona Maria da Glória. Não, mas quem teve essa ideia brilhante de tirar o coração? Então, vou contar. É inacreditável a história. E aí parece que Dom Pedro falou: deixe o meu coração nessa cidade. Como muitas vezes não tem metáfora, vocês entenderam? Eles entenderam literalmente. E mantiveram o coração, essa coisa louca. Não é piada, não, né? Não é piada. Não é piada de português. Não é piada. Esse coração mantido em formol. E vocês sabem muito bem o que é a metáfora, né? Mantido em formol. Então, essa é uma parte da história. A outra parte, a historiografia portuguesa e a historiografia brasileira também se cindem por conta disso, né? Quando eu publiquei um livro chamado A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, eu tinha dados de que o Brasil pagou uma conta por todos os aparelhos, tudo que tinha ficado no Brasil. Como eu estava estudando a Biblioteca Real, essa conta não estava no Brasil, só podia estar lá. E eu fui procurar lá e os meus amigos falaram: não está, Lília, não está. Falei: tem que estar.
Eu passei 3 meses, até que no último dia veio o bibliotecário na Torre do Tombo, provavelmente com dó de mim, falou: você não estaria procurando o documento da pena? Eu falei: é esse. Não é? E veio um documento imenso. De fato, o Brasil pagou essa conta. E os portugueses até hoje negam isso, e o documento está lá na Torre do Tombo. Há quem diga que os portugueses já não queriam mais. O Manuel Espanha, por exemplo, diz que os portugueses já não tinham mais muitos interesses, preferiam abrir mão do Brasil. Já a historiografia brasileira diz o oposto, né? Que foi essa tentativa de fazer o Brasil ocupar a posição de colônia que gerou toda essa reação por parte dos brasileiros, que, claro que não existe história do ser, né? Mas que, se não fosse essa pressão portuguesa, talvez os brasileiros se acomodassem nessa posição em que estavam, que era muito prática. Então, o que é interessante a gente pensar é como essa polêmica na historiografia se mantém, assim como se mantém uma outra polêmica em relação à escravidão. Quando a gente vai para lá, também a gente tem muitos problemas para discutir a questão da escravidão, porque Portugal nega muito essa questão. Você tem toda a razão, em 72, pleno salazarismo, né, Portugal dá as mãos ao projeto da ditadura militar. A situação agora com o presidente Marcelo foi bem mais complicada, Afonso pode lhe contar também, até porque, quando o presidente Marcelo esteve aqui, como ele encontrou com o Lula antes, o Bolsonaro não quis encontrá-lo. E você deve ter notado, como eu gosto muito de olhar a lógica das imagens, que na cerimônia de ontem, o presidente de Portugal não estava do lado do presidente do Brasil. Estava do lado do velho da Havan, com aquela roupa que deve ter desconcertado ao presidente de Portugal. Então, essa é uma história aberta e uma ótima questão. Não sei se, Carlos... Quer completar, Carlos? Eu acho que também, né, paira no imaginário muito essa questão de uma luta, né, entre a colônia e a metrópole, né? Então, quando a gente pensa na Guerra da Independência, por exemplo, Pará era muito mais fiel às cortes de Lisboa do que ao Rio de Janeiro, né? A gente tem que pensar numa grande disputa agora, quando tem a independência, pelo centro do poder. Nem todas as províncias queriam conhecer o Rio de Janeiro como centro, né? Interessava, às vezes, muito mais Lisboa. Então, esse processo também de uma recolonização do Brasil pelas cortes é uma grande criação também de 1922, tanto que a pintura estava ali. Então, quando dá isso, mostra muito mais uma luta de conquista, quando não foi essa via única, né? Ou seja, tiveram muitos interesses em relação a essa independência, que não é sempre vista com essa briga entre colônia e metrópole, né? Pegando essa carona, com relação à invisibilidade provocada pelos negros, eu aí já estou até cruzando os livros, sabe? O livro, por exemplo, a Enciclopédia Negra, que vocês fizeram, você acha que não está acontecendo uma sequência de livros que estão mostrando cada vez mais essa questão de como a imagem também obscureceu a mulher, e a palavra certa obscureceu invisibilizou a mulher e os negros? Acho que o Lúcia pode falar. Eu acho que, enfim, sem dúvida, né, isso é uma historiografia que vem sendo revista, né, revisitada agora com esses interesses, né, uma série de publicações pensando sobre esses personagens que foram por tanto tempo invisibilizados, né, então não só na história da independência, mas na história do país, esses retratos, por exemplo, que a gente mostrou aqui, né, desses outros personagens da independência que agora passam a ser alçados, inclusive outros livros, né, que aqui também da nossa colega, parceira Luísa Starling, com outras autoras, né, Antônia Pellegrino, enfim, uma série de autoras, um livro sobre as mulheres na independência. Então, há toda uma revisão, sim, de uma bibliografia, eu acho que hoje se tem uma atenção voltada a isso e enriquece, Manu, né, nosso debate. Filho moça de óculos ali. Bom, boa noite. Uma pergunta geral, quem quiser responder. No livro vocês citam, eu vou voltar um pouco no que o Giovanni falou aqui sobre a vinda do coração e em 72 também, mas vocês citam também em 22 a vinda dos restos mortais do Dom Pedro II, né, no contexto de greve no governo do Epitácio Pessoa. Ontem, aqui na porta desse lugar aqui, eu tive o desprazer de passar pela primeira vez dentro de uma manifestação bolsonarista. Assim.
foi uma coisa de... Eu nunca tinha tido essa experiência e a primeira coisa que chamou a atenção foi como que a estética toda me incomodava. Nada era tranquilo para mim, assim. Não no sentido que cada um expressa a sua estética da maneira que quer, mas ela era toda muito, muito mal elaborada, assim. Tinha pouco a ver com a realidade do país. A gente falou da perspectiva de Portugal. Queria que vocês falassem um pouco da perspectiva do Brasil agora, dessa vinda desse coração. O que vocês acham que esse ato tem grande potencial de, enfim... Simbologia. De simbologia. Obrigado. Olha, eles olharam para mim, né? Bom, primeira coisa, o coração veio emprestado. Não veio para ficar. Tem mais essa questão metafórica muito interessante para a gente pensar. Segunda coisa é que o Moro usou de maneira fantástica, né? Como? O humor, que você estava citando ali, usou o coração, Nossa. até colocando gente querendo comer o coração. Eu mesmo coloquei, deixa em paz meu coração. Né? Com certeza. E vamos pagar essa conta, porque o avião da FAB foi lá buscar, trouxe para cá, volta para lá e volta para cá. Então, a gente ainda paga essa conta. Eu penso que tanto a ditadura militar... Você tem razão, também a gente pode juntar o período de... Enfim, sempre o Estado sempre teve essa concepção um pouco mórbida de história. Né? História como algo passado e enterrado. Portanto, nada mais próximo dessa noção passadista de história do que você trazer os corpos, você celebrar os corpos. É uma noção mórbida, né? É uma necropolítica mesmo. É uma noção que não pensa história como um processo aberto. Né? Ou seja, porque a história é assim, os documentos estão lá, mas você faz novas perguntas, você vislumbra um outro ângulo do documento, você encontra um outro documento e você vai aí testando as suas hipóteses. Esse modelo é um modelo, de protagonistas que agem no lugar do povo. O povo está sempre passivo. Esses protagonistas são sempre homens, brancos, europeus, da elite. Então, uma noção de povo que precisa ser tutelado pela elite dirigente. É uma noção que prega essa ideia de democracia, de harmonia. Então, parte do que a gente não pôde explicar aqui da nossa discussão no começo do livro é por que se construiu essa noção de uma independência tão harmoniosa, quando nós sabemos que foi um golpe conservador, né? Ou seja, para manter a grande propriedade exportadora, para manter o poder das elites, para não fragmentar o território, como havia ocorrido na América Espanhola, e, sobretudo, para não interromper o tráfico de escravizados. Então, essa é uma história... Tanto que criamos uma anomalia, né? Um império cercado de repúblicas. E ao que serve agora? Serve ao espetáculo do poder. Ou seja, você distrai a população recebendo um coração com honras de chefe de Estado, né? Com bandas na terra e aviões no ar. Oi? No Itamaraty. Você obriga os pobres dos estudantes da escola pública a visitar. Assim como em 72 se disse que Independência ou Morte foi o filme de maior bilheteria, mas os estudantes foram obrigados a ver o filme. Eu fui. Enfim, e você disfarça a crise que é econômica, né? Só o presidente que acha que ninguém passa fome porque ele não vê fila na padaria lá do Palácio do Planalto, né? Você disfarça a crise política e você disfarça a crise da saúde e a crise moral. E transforma o que tem de novo nesse ano de 22. Foi a coincidência entre 200 anos e, num espaço muito breve, as eleições em outubro. Então, nunca... Claro que essas datas sempre foram manipuladas pelo poder, mas nunca nós tivemos um presidente que usou de tal maneira o nosso dinheiro como palanque para a reeleição.
Então, isso é novo. E um dia essa conta aparece também, do outro lado. Outra pergunta? Ali atrás? Duas ali. Então, vamos fazer essas duas últimas e ir para os autógrafos. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Matheus. Eu sou professor na educação básica, nos anos iniciais, e também professor de História, no Fundamental 2. E aí eu achei interessante, eu fiz questão de vir aqui. O professor faz um esforço, né, para estar à noite em alguns eventos. E eu comecei a trabalhar e eu falei assim, eu vou fazer questão de levar uma amizade impossível. Você falou agora há pouco em uma crise moral. E é extremamente difícil trabalhar com crianças e adolescentes, principalmente depois de 2 anos de pandemia, sem a presença da escola. A escola ainda é um espaço de convívio das diferenças, convívio democrático, né? Eu acho que a escola ela tem essa possibilidade de inserir o indivíduo nas diferenças e na convivência. E eu tenho encontrado muita dificuldade de trabalhar um livro que conta uma história de uma amizade possível e impossível para alguns, e como trabalhar as diferenças. Eu acompanho há algum tempo também questões vinculadas à exploração de gênero no Brasil. E aí, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia no mundo. E aí, das primeiras questões que as crianças e os adolescentes trazem é a sereia. Mas a sereia está pelada, professor. Não, mas é só os seios, elas eram assim, representadas dessa forma, gente. Tal. E outra coisa é engraçado, né? Talvez Freud vai explicar, mas aí volta-se a questão fálica. Ô, professor, mas o índiozinho aqui está com o pintinho aparecendo. E aí é difícil retornar à aula, sabe? E aí eu fico pensando como que nós desviamos a nossa atenção para questões que são realmente importantes e como que as crianças e os adolescentes eles também são sequestrados em relação à realidade. E como que a gente pode reverter isso daqui para frente, né? Posto tudo isso que nós estamos debatendo e vivenciando, o que a gente pode fazer no agora para o futuro. Quer que eu responda? Bem, eu não. Lúcia. Bom, eu acho a questão ótima do ponto de vista de uma preocupação que a gente teve para pensar a partir do livro do sequestro foi fazer um livro voltado aos professores. A gente escreveu o tempo todo pensando num público de educadores. A gente, inclusive, tem uma exposição em São Paulo com essas imagens que a gente mostrou na palestra, expostas numa galeria, para levar educadores e estudantes para, enfim, terem essas aulas com a gente e poderem aprender a ver as imagens. Então, eu acho que uma questão primordial para a gente, que a tua questão coloca bem, é o quanto é preciso usar as imagens de livros infantis ou de livros paradidáticos como esses, preciso usar a imagem, de fato, problematizando elas, né? Fazendo das imagens uma provocação para o conhecimento, fazendo que, desde criança, se aprenda num mundo que é cada vez mais imagético, num mundo em que a gente se comunica por imagens, né? A gente já quase não escreve texto, a gente manda emojis, manda memes para falar com as pessoas, a gente faz foto para mostrar onde está e avisar os outros onde estamos, enfim. O mundo cada vez mais imagético precisa de estudantes, de jovens educados a verem as imagens criticamente, né? Para que não só as recebam ingenuamente, enfim, para que eles não sejam vítimas dessas imagens, como as imagens que tu destacou muito bem, enfim, esse mundo em que a pornografia tem uma vigência tão grande, enfim, que a gente possa usar materiais como esses
para provocar um ensino através das imagens, que as imagens eduquem, que as imagens provoquem questões cívicas, enfim, e para que a gente possa se sobrepor ao grande discurso que a gente é muitas vezes engolido, né, das redes e do sistema como um todo. Então, enfim, do que eu imagino aqui, um pouco isso que eu dialogaria. Me solidarizo com tua condição de professor e, enfim, que a gente possa avançar. Nesse campo, até a grande novidade da economia da cultura nos últimos anos é o NFT, né? E o NFT não é nada mais, nada menos que o desenvolvimento de uma imagem com valor e autenticidade. E é o que dizem que vai acontecer daqui para frente de importante no mundo das artes, né? Lili, eu vou passar a palavra para você encerrar, pode? Sempre assim, um de cada vez, um pouquinho de cada um, pronto. Bom, eu queria, então, aproveitar para também me solidarizar. Eu sei que está muito difícil, né? Está difícil em todos os níveis, você acredite, mas talvez você tenha um problema a mais, né? E tem também um desafio a mais, né? A gente vê se a gente pode sonhar com o futuro, né? E com gerações. Porque se isso está acontecendo, eu também tenho visto, quando eu vou nas escolas falar desse livro e de outros livros, que também tem novidades, né? Ou seja, na questão de gênero, talvez tem mais abertura do que eu tive quando eu fui aluna, não é? Mesmo na discussão racial, tem mais debate. Se isso está gerando uma sociedade melhor, eu não sei. Mas, como eu sempre brinco, eu sou muito otimista no atacado e pessimista no varejo, né? Então, enfim, eu quero crer que nós não falávamos desses temas, a questão racial era um não tema, a questão indígena era como se eles tivessem, né, se eram povos condenados ao desaparecimento, que não são, e a questão de identidade de gênero era uma interdição, propriamente dito. Então, se a gente tem essas dificuldades, e eu me solidarizo com você, acho que a gente também pode sonhar aí com um Brasil mais inclusivo, talvez, né? Eu queria só agradecer o Afonso, dizer que, desde que eu me conheço como autora, eu venho aqui conversar com o Afonso, não é? Com vocês. Com vocês. Então, tem um lado tão afetivo, tão bonito. E, já que eu conversei com o professor, eu queria dizer que o futuro está logo batendo na porta, porque Carlos e Lúcia foram meus alunos. E é com um grande orgulho que eu vejo que eles são meus colegas, né? Então, eu desejo a você o que eu tive com eles. Fazer minha fala de conclusão, o que mais animou quando nós sentamos para escrever esse livro, né? Eu acho que é isso que Lili comentou. Então, por exemplo, eu estudei com a Lúcia e fomos alunos da Lili, né? Então, como nós aprendemos a ver imagens numa disciplina dela chamada Além de Imagens, né? E eu acredito, e aí o que animou foi quando nós pensamos nesse livro justamente para professores e professoras, mas também para alunos e alunas, né? Então, se a gente for pensar em independência e também liberdade, o tanto que a educação é fundamental, né? O tanto que, se os seus alunos se incomodam com aquela imagem, fazem perguntas, né? O tanto que eles têm a liberdade de perguntar para você e você também responder, olha o tanto que a gente tem de caminhada feliz nesse caminho da educação. Então, que esse livro chegue, né, a muitos e muitas alunos e que ensinem também a ler imagens, né, muito longe de ilustração. Então, é uma alegria. Obrigado, Afonso. Eu acompanho o projeto enquanto aluno. Eu assisti, então, uma palestra da Lilia Schwartz aqui sobre o Sol do Brasil. Eu assisti enquanto aluno, né? Então, muito bom estar nesse lugar. Só tenho que agradecer, Afonso, agradecer vocês. Obrigado. Bom, gente, eu queria também só agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer especialmente ao Afonso pelo convite. Foi, enfim, uma oportunidade ótima de poder estar aqui em BH, lançando o livro aqui no Memorial, Minas Vale também. Agradecer toda a equipe do Memorial. E o que tem ficado para nós, e hoje, nesse 8 de setembro, né, a gente veio de viagem, hoje ainda meio preocupados, pensando sobre o dia de ontem, né, ainda elaborando aqueles atos que nós vimos acontecer ontem. E eu acho que o que fica cada vez mais claro para nós, e o que esse livro, nós pretendemos que ele ajude a provocar no diálogo e no debate, é que a gente perceba e pense o tempo todo que a independência é um processo, né? A independência é uma luta cotidiana, a independência é uma missão de cada um de nós, né? A independência não foi dada por ninguém, não foi proclamada numa data específica. Enfim, nós precisamos construir
um país independente, independência que se conquista com soberania, com igualdade de gênero, de classe, de raça, enfim, um país que ainda está para ser construído, né, que a gente constrói no nosso cotidiano. E a gente tem todo um passado a conquistar, né, que a gente possa reler o passado, como a gente está fazendo com olhares críticos, rever as imagens com análises cada vez mais críticas a partir do presente, mas, sobretudo, um futuro a construir. Por isso, essa nossa atenção aos alunos, nossa atenção aos professores, e é o que a gente quer provocar, enfim, terminar também com um tanto de otimismo, né? Se há muita dificuldade no caminho, há também muita gente com vontade de construir um Brasil diferente, um Brasil com igualdade, um Brasil com justiça social. E eu acho que é isso que a gente pode e deve levar nesse 8 de setembro, o bicentenário da independência. Deveria ter sido um momento para a gente poder pensar qual o Brasil que nós queremos, e não um momento de tensão como a gente está vivendo, não um momento de medo por um golpe, mas então que a gente possa, enfim, fazer essas reflexões em espaços como esses, em espaços da sala de aula, que a gente possa pensar nesse futuro diferente que a gente quer construir, a partir das imagens, a partir da história, a partir de uma leitura crítica da nossa conjuntura e do dia a dia. Então, acho que era um pouco isso. Agradecer a todos vocês e uma boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.